Olá, tudo bem? Eu sou Daiane Fernandes, a paz do Senhor, e eu estou aqui para mais um momento de leitura e entendimento da palavra do Senhor com todos vocês. Hoje o tema é Pare e Ouça, e a leitura está em Salmos 139, no versículo 23, aonde diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Muito forte, né? Pois é. Nesse salmo, Davi, ele estava muito preocupado, né, com o seu pensamento e o seu coração. Então, o que ele fez? Ele pediu a Deus para poder que sondasse. E, às vezes, nosso dia a dia em si é muito barulhento, tem muitas vozes, muitas distrações, muitas tarefas para fazer e a gente acaba perdendo aquela conexão com Deus. E há momentos que a única coisa que é a gente precisa fazer é ouvir aquilo que está dentro de nós, né? Aquilo que às vezes a gente acaba ignorando, aquilo que grita dentro da nossa alma. Então, às vezes a gente ignora muito o nosso interior. E é como aconteceu com Ana. Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, Ana, ela se derramou de todo o seu coração para o Senhor. Como todos já conhecem, né, sobre a passagem de Ana, onde que ela tinha uma grande guerra ali com Penina, que sempre queria ofendê-la, né, porque ela tinha filhos e Ana não. E chegou um momento onde Ana estava sofrendo muito. A gente entende que esse sofrimento é o que muitos de nós sofrem muito. Às vezes a gente tem muitos ataques no trabalho, dentro da igreja, no nosso dia a dia, dentro da nossa própria casa, né, com familiares. Então, esse momento, a maioria das vezes, em vez de a gente se murmurar, bravejar, ficar nervoso, estressado, a melhor coisa é fazer o quê? Assim como fez o ensinamento de Ana. Ana, ela poderia fazer tudo, porque ela tinha todas as razões, ela tinha a Penina que ficava ali, cutucando, né, vamos dizer assim, toda aquela, fazer com que ela perdesse a bênção, mas não. Ana foi, se prostrou para o Senhor de todo o seu coração. Ana, ela resolveu orar. E muitas pessoas ainda duvidaram. Pensou que ela não estivesse orando, que talvez ela estivesse até embriagada, mas não. Ana, ela só estava tendo um contato maior com o Senhor. E também uma outra passagem aonde que eu posso estar aqui lembrando também é Neemias, no capítulo 2 de Neemias, no versículo 4, aonde quando Neemias ele estava no meio de uma conversa com o rei, ele tinha que resolver aquela situação, só que naquele momento, o que ele fez? Ele foi orar. Pois é, às vezes tomamos muitas decisões na nossa vida e decisões que poderia ser totalmente diferente, circunstâncias que poderia ser diferente se a gente se prostrasse ao Senhor e se a gente gerasse um momento de oração. É. Isso é uma coisa assim muito real no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente fica preocupado, a gente quer resolver da nossa maneira, a gente quer decidir com as nossas forças, né? Posso te dizer assim. Mas às vezes o que é necessário é só parar, pensar, sentar, descansar um pouco. Porque a partir desse momento que a gente fazer todas essas coisas, se a gente pedir o direcionamento com Deus, o direcionamento de Deus, Deus vai nos dar direcionamento. Porque Deus é aquele que está conosco. Ele não nos abandona em nenhuma decisão. E aonde também é muito importante e é onde Deus fala conosco é no Salmo 62, aonde 62, versículo 8, aonde ele diz: Confiai nele, ó povo,
em todos os tempos. Derramai, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha só, aqui Davi está falando que no momento das nossas preocupações, das nossas aflições, das nossas decisões, a gente precisa se prostrar para o Senhor, derramar as nossas lágrimas, se for preciso, para o Senhor, porque Deus está ali a todo tempo. Ele está em todo momento esperando a nossa oração sincera, o nosso choro sincero, o nosso silêncio sincero, para Ele poder dizer e nos direcionar no que a gente tem que ir, nas decisões que a gente tem que tomar. Então, eu venho hoje, né, falar não somente para mim, mas para todos vocês. No momento de preocupação, no momento de resolver qualquer coisa, confie em Deus, derrame-se ao Senhor, converse com Deus, ore. Se for preciso, em momento de alguma decisão a ser tomada, peça licença, vai até um banheiro, se for o caso, se retire do local e conversa com Deus. Faça uma oração sincera e Deus vai te dar o direcionamento. Deus vai te capacitar, porque às vezes o que Ele espera de nós é somente uma coisa, que a gente pare e reflita, entendeu? Então eu venho hoje para poder trazer, falar para mim e para vocês que em Deus está o nosso descanso e que a sua alma precisa e que a nossa alma precisa de Deus. Então, Deus é aquele que vai dar todas as nossas respostas. Basta a gente confiar, basta a gente pedir, basta a gente conversar com Deus. Às vezes a gente precisa evitar as nossas murmurações, as nossas reclamações, as nossas queixas com A, com B, com C, e se prostrar somente aos pés do Senhor, que Ele vai nos dar o direcionamento, Ele vai acalmar o nosso coração, Ele vai dar, sim, as respostas que precisamos. E que todo momento, em toda preocupação, que você venha buscar, se direcionar a Deus, porque Deus é contigo, Deus é comigo, e Ele é aquele que nos direcionar, vai nos direcionar, né, em todas as decisões a tomar. Então, ouça a voz de Deus, ouça, pare, pense, descanse e ouça a voz do Senhor. Fiquem todos na paz.